Então, boa noite. A gente está aqui para começar mais uma live Prata da Casa, né? Flávia e Maria Célia são as pessoas do Instituto que estão à frente desse projeto, né? Nós três aqui para dar as boas-vindas, para, na sequência, apresentar a Carla para vocês. E uma vez por mês, né, a gente está oferecendo os nossos talentos, os talentos aqui de Minas, né? Vou deixar Flávia e Maria Célia também falarem um pouco sobre o Prata da Casa. Então, boa tarde, né, todo mundo, prazer. O projeto aí já está andando, nós estamos indo para a quarta live, dessa vez com Carla Paz, essa baiana, carioca, mineira também, né, que está com a gente, com esse tema super bacana, e é isso mesmo, é um projeto para a gente colocar os talentos do Instituto, para todos conhecerem, e a gente fazer trocas, né, de lugares diferentes. Já temos nomes aí para 2023, e estamos à disposição. Quem tiver interesse, é só entrar em contato com a gente, que a gente vai alinhando aí as orientações. Essa proposta aí de uma live, né, com temas variados, a gente faz a gestão para os temas não serem repetidos, uma vez por mês, e já temos a próxima aí para o dia 25 de setembro, com a Fátima Oliveira, e logo mais a gente vai estar dando aí o tema para vocês, tá bom, gente? Participe, divulgue, que é muito importante para a gente ampliar para todos. Boa tarde para todo mundo. Desejo boas-vindas a esse nosso projeto Prata da Casa. Aproveitem bastante esse momento, essas palavras, esses ensinamentos, e cada mês um tema diferente e com muita riqueza de talentos, de assuntos profundos e significativos para a nossa vida. Então, um abraço e estamos juntos aqui para usufruir todo esse conhecimento que a Carla Paz nos traz com seu talento. Eu uso. Hoje o tema que a Carla vai trazer é uma visão sobre a doença, sua relação com as imagens, o eu inferior, a culpa, o processo de purificação, o livre-arbítrio e a noção de pecado. Carlinha, sucesso! O palco dessa live é seu agora. Só um minutinho que eu vou remover nós três do destaque. E aí você começa. Muita luz. Beleza, bem, obrigada. Plantinha. Vocês estão me ouvindo bem? Então, nossa, é um prazer estar aqui com vocês todos, vendo essa sala cheia, né? Cheia de amigos, né? São todas pessoas amigas que estão aqui, que vieram prestigiar, né? Prestigiar o Instituto Pathwork e prestigiar também esse tema, né? Que é um tema denso, é um tema profundo e um tema que atinge, né, de alguma maneira, de algum grau, a todos nós. E eu venho falar dele, o que eu fiz foi fazer uma colagem, uma coletânea dentro desse conteúdo do Pathwork, que eu vou explicar também do que se trata, porque tem bastante gente, amigos meus que atenderam e recepcionaram o meu convite, né, a minha oferta dessa palestra, e são amigos de fora do Pathwork, então eu vou explicar um pouco, mas eu gostaria de dizer que o que eu fiz foi uma coletânea.
Obrigada, Ivane. Eu fiz uma coletânea da menção à doença dentro desse conteúdo enorme do Pathwork. Ficou uma verdadeira colagem e ficou muito lindo, porque ficou um quebra-cabeça que eu fui arrumando. E, na medida em que eu fui arrumando e me aprofundando cada vez mais naquele fluxo, né, que eu criei, que o guia criou, né, sobre a doença, mais e mais eu ia me aprofundando no meu próprio processo, né, porque eu trago hoje para vocês também uma experiência pessoal, né, de estar atravessando uma doença. Então, mais ainda, esse tema é caro, é importante, é pungente para mim. Mas, assim, antes de entrar nele, eu gostaria de fazer uma harmonização com vocês, que seria assim um alinhamento de chegada. Aí eu vou colocar uma música e a gente vai fazer essa harmonização. Então, como sou eu que vou colocar, eu só vou aqui rever com Celinha, que é o share screen, que é o Advanced, e é o Computer Audio. Está quase, viu, gente? Está quase. Veja se vocês estão ouvindo a música e se o volume está bom. Alguém pode me dar um retorno? Está ótimo. Tanto o volume quanto a música. Obrigada. Beleza. Obrigada, Elzira. Eu acho que foi a Elzira quem falou. Então, eu peço para vocês para fecharem os olhos e colocarem os pés no chão. E, se vocês puderem, alinhar a coluna. Pode estar encostado numa cadeira, mas é importante que ela esteja reta. E, assim, as minhas mãos em cima das coxas. E aí eu convido vocês para uma respiração. A respiração é a seguinte: eu vou inspirar pelo nariz e eu trago o ar, eu boto consciência nesse ar que está entrando e ele vai e infla a minha cavidade abdominal, a minha barriga que dilata quando esse ar entra e quando esse ar sai, eu expulso ele pela boca até que eu vou jogando fora o ar velho, minha barriga vai murchando para eu ir jogando fora o ar velho. Então eu inspiro pelo nariz e expiro pela boca. Quando eu inspiro, eu visualizo esse ar que entra como fresco, ele é quase frio. E ele traz energia e alimento para todas as minhas células. Eu sinto ele entrando e alimentando. Desde o meu dedo do pé até o fio do meu cabelo. E quando eu expiro, esse ar é morno, porque ele leva tudo aquilo que não me serve mais, tudo aquilo que eu já posso me desapegar. É uma respiração de limpeza e purificação. E enquanto eu estou nessa dinâmica respiratória, eu convido para estar comigo os meus mentores, eu convido meu anjo da guarda, eu convido meus guias espirituais, o guia do Pathwork, eu convido toda a espiritualidade de luz que anda do meu lado e que só precisa
de um convite para se apresentar. Eu convido toda essa espiritualidade para estar junto de nós, nessa sala, nos inspirando, nos guiando, nos orientando, nos alimentando de luz. Eu sigo respirando nessa dinâmica, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. E enquanto eu faço isso, eu sinto a força da vida em mim. Eu sinto meus pés no chão, minhas mãos sobre as minhas coxas e sinto a pulsação da vida, a força da vida, a força vital. Eu a sinto como uma ligação em luz entre a Terra e o cosmos em mim, me atravessando. Eu visualizo essa luz e essa conexão. E eu percebo que se eu permito, ela é fluida. Ela é dinâmica. Ela é só movimento, de cima para baixo, de baixo para cima, e em todas as direções. Sou eu que permito essa fluidez, ou sou eu que bloqueio quando eu o faço? E eu sinto a potência dessa força vital. E eu respiro, sentindo a potência dessa força vital. Eu respiro mais 3 vezes, inspirando pelo nariz, expirando pela boca. 1, 2, 3 vezes. E eu me percebo me trazendo para essa sala, para esse aqui e agora. Eu posso ir abrindo os olhos. Vocês estão me ouvindo bem? A música parou realmente? Parou. Então, essa harmonização é assim, é para trazer cada um para dentro, né? Cada um para a sua própria presença e no alinhamento de estar aqui, né? Nessa sala virtual, todos juntos, apesar de na virtualidade nós estamos todos juntos, né? Num propósito de saber o que o guia, o Pathwork tem a falar sobre a doença e no que eu posso relacionar isso com a minha experiência pessoal. E aqui eu falo minha, mas também querendo me referir à nossa, a cada um, a experiência de cada um de nós. Para os amigos que não são do Pathwork, eu gostaria de falar um pouco brevemente, sobre o que é o trabalho do caminho.
Pathwork se escreve P-A-T-H, né? Work, W-A-O-R-K, que é o trabalho do caminho. Literalmente é o que significa, né? E para mim ele é um caminho espiritual de autopurificação, de autotransformação. E ele é também uma metodologia que promove o autoconhecimento e envolve todos os níveis de consciência, né? Essa metodologia ela foi desenvolvida a partir dos ensinamentos ofertados por entidades de alta envergadura espiritual. Esse conjunto de mestres espirituais que ofertaram essa mensagem foi chamado de O Guia. Eu acho que alguém falou. Tá, obrigada, Ivone. Foi chamado de O Guia. Por isso é que, às vezes, eu falo o Guia do Pathwork. O Guia do Pathwork seria o autor, entre aspas, desse conteúdo espiritual. Ele foi canalizado por uma mulher chamada Eva Pierrakos. E eles foram compilados em 258 palestras, com temas que versam sobre a natureza das nossas realidades psicológica e espiritual, o processo de transformação pessoal. Para mim, assim, eu divido a minha vida entre antes e depois de eu ter conhecido o Pathwork. Ele me ajudou e tem me ajudado, né, a me reconhecer como ser atuante no mundo, a entender o meu propósito, a entender o que eu estou fazendo aqui, a aprimorar a minha conexão com o que é estar viva nesse aqui agora no planeta Terra. Palmeira. Obrigada, Ivone. Só contando um pouquinho da minha história, também brevemente, né? Eu sou helper me tornei helper pelo Instituto Pathwork Minas Gerais, e quando eu recebi, né, esse convite de Ivone para esse programa tão lindo, Prata da Casa, quando ela me fez esse convite, eu acho que foi no início desse ano. E aí depois Flavinha me procurou para saber que data que eu ia escolher para fazer a apresentação. Aí eu escolhi uma data, que foi essa data de hoje, mas assim, foi meio aleatório. Eu escolhi de forma que não coincidisse com nenhum compromisso que eu já havia assumido, mas calhou de ser, né, essa data. E assim, fez todo o sentido para mim, porque e também justifica o tema que eu escolhi, porque na segunda quinzena de maio eu descobri um câncer de mama, e para mim isso foi um choque, sabe? Eu não esperava. Eu acho que ninguém espera, né? Mas eu já tinha tido, há mais de 15 anos atrás, um diagnóstico de um nódulo que era benigno, e eu monitorava esse nódulo. Então, quando a médica me falou, isso foi em fevereiro, a médica me falou que tinha um achado que não estava na ultrassonografia anterior, eu achei que era a mesma coisa, eu estava certa que era a mesma coisa, que era um nódulo benigno, que eu ia monitorar do mesmo jeito que eu monitorei o outro, que eu poderia fazer essa cirurgia em um futuro, como eu esperei, a do outro. Eu estava tão tranquila. E aí, quando, né, veio a notícia, assim, quando eu li, né, o resultado do exame da biópsia e deu ali carcinoma mamário invasivo, aquilo foi um choque para mim. E assim, eu estou atravessando isso,
né? Eu fiz a cirurgia física, eu fiz uma cirurgia espiritual, eu fiz um tratamento espiritual também, e foi tem sido tudo muito bem sucedido para mim, sabe, muitas bênçãos. Eu ainda estou no meio do tratamento, no final do mês eu vou iniciar a radioterapia, mas esse processo de descoberta e da lida com a doença tem sido de um crescimento, para mim, incríveis. E eu tenho pedido, mesmo antes da doença aparecer, é interessante isso, eu tenho pedido nas minhas orações e meditações, que eu aprendi isso com a Ivone até, que, que o Criador me desse oportunidades de servir, de me doar, né? De ofertar para a vida coisas minhas, a mim mesmo, né? E que colocasse, eu me lembro que eu sempre falo isso nas minhas orações e meditações, coloque na minha frente a oportunidade. Então, eu encaro, né, esse dia, essa oportunidade aqui, né, essa reunião, essa palestra, esse programa Prata da Casa que me convidou, eu considero uma dessas oportunidades que me foi colocada na mão. E eu aqui me dou para vocês, assim, de coração, eu estou de coração aberto aqui. Então, vamos começar, né? Celinha, então, você pode colocar a, a apresentação. Aí, na hora, você me diz. Então, como a Ivone falou, né, eu vou falar sobre uma visão sobre a doença, relacionando ela com esses elementos, né, que o Pathwork traz, as imagens, o eu inferior, a questão da culpa, o processo de purificação, o livre-arbítrio e a noção do pecado. Eu não sei se eu falei, né? Meu nome é Carla Martins Paz, eu sou helper do Instituto Pathwork. Então, vamos lá. Isso. O mundo espiritual, ele nos vê, né? Ele vê a personalidade humana inteira. Ele vê a unidade completa da personalidade humana, né? E o homem, então, tem o corpo físico, né? O ser humano tem o corpo físico e tem vários corpos sutis, cada um representando algo diferente. Cada corpo físico e cada corpo sutil tem uma aura. E nossos pensamentos e nossos sentimentos, o sentimento encarado como um pensamento não pensado, um pensamento de que não se tem consciência, nossos pensamentos e sentimentos, eles têm formas espirituais definidas e muito substanciais para o mundo espiritual. Essas formas pensamento e essas formas sentimento, elas imprimem ou exprimem a sua imagem na nossa aura. Então, a espiritualidade nos esclarece que essas formas, elas existem verdadeiramente ao redor de nós, ou fora da personalidade. E suas imagens, as imagens dessas formas pensamento, dessas formas sentimentos, elas são refletidas nas nossas auras. E essas formas, elas criam as esferas do mundo espiritual. Obviamente,
elas criam de acordo com a intensidade dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Então, elas podem ser fracas, vagas, ou elas podem ser fortes, duradouras, tanto para o sentido positivo quanto para o sentido negativo. Elas criam de acordo com a qualidade, né? Podem ser esferas harmônicas ou esferas desarmônicas. Tudo criado pelas nossas formas, pensamento e sentimentos. Essas formas, elas são flutuantes, elas são mutáveis. Tudo está em contínuo movimento no espírito. Então, voltando à questão das nossas auras, uma vez que as imagens das nossas formas de pensamento e formas de sentimento são refletidas nas nossas auras, a aura do corpo físico, ela mostra saúde ou doença. E a aura dos corpos sutis mostra as reações emocionais no corpo emocional, as reações intelectuais no corpo mental, as reações espirituais no corpo espiritual. Então, se o corpo físico está doente, a imagem da doença está refletida na aura. Pode trocar, Celinha, o slide. Eu falei para vocês no alinhamento sobre a força vital, né? Essa força que é sustentatória, que eu vejo, entendo e sinto como que nos atravessando, da Terra para o cosmos, do cosmos para a Terra, passando por nós, fluindo, né, em nós. A força vital fluente, dinâmica, em movimento, ela é regeneração, mas se ela está petrificada, paralisada, congelada, ela é degeneração. E como é que a força vital se petrifica na gente? Quando a gente não vive a verdade, quando a gente mantém nossas imagens, conclusões erradas sobre a vida, erros conscientes ou inconscientes. Imagens, só para quem não é do Pathwork, são impressões, né, geralmente adquiridas numa fase de infância, numa fase de tenra infância, mas são impressões que ficam por causa de influências do nosso ambiente, por experiências vividas nessa fase de infância, e essas impressões são geralmente conclusões erradas que a pessoa chega, ou que a pessoa forma, né? A criança experimenta algo infeliz, uma das inevitáveis durezas da vida, e então ela generaliza aquilo formando ideias preconcebidas, né? Essas conclusões formadas na infância, elas congelam impressões generalizadas relativas à vida, em um aspecto, em vários aspectos da minha vida. Só para dar um exemplo, bem básico, até esse exemplo, Ivone sempre traz para a gente. A criança tem uma mãe fria, uma mãe que não é muito carinhosa, não é muito meiga com ele, mas ela presta atenção a ele quando ele tira notas altas. Essa criança pode formar uma imagem, congelar e seguir pela vida, achando que ele vai obter o amor da mulher somente se ele for bem-sucedido, somente se ele apresentar notas altas, né, na vida. Uma outra imagem que me vem agora seria um pai agressivo, e o filho percebe que esse pai, que tem explosões e é agressivo com ele, se ele ficar quietinho, né, se ele for submisso, ele consegue o contentamento desse pai. E ele forma uma imagem, aí há várias possibilidades.
estou pensando nessa agora, ele forma uma imagem, ele leva a essa generalização de que os homens que são agressivos, ele vai reagir de uma forma submissa, eu vou me submeter, eu vou ficar quietinho, acatando. E tem várias possibilidades aí. E quando a gente, né, o que eu estou trazendo aqui é que quando a gente mantém, né, essas imagens, essas conclusões generalizadas e paralisadas dentro da gente, essas conclusões errôneas, estejam elas conscientes ou inconscientes, né, a gente petrifica, contribui para a paralisação, a petrificação da força vital. Ela passa a não fluir da forma fluida, que a natureza dela é para fluir. A gente sufoca, né, a força vital, que é uma força de cura para o corpo, para a mente, para a alma, para o espírito. Então, toda doença é apenas uma reação em cadeia. É uma manifestação externa final da obstrução dessa força vital. Aí pode passar, Celinha, para o próximo. Isso. A relação entre a culpa, né? A culpa por não amar, na verdade, e a doença. O guia do Pavlovk, ele nos traz que o universo se expande, né, continuamente. A ciência prova isso, inclusive. Todas as forças cósmicas se concentram nessa direção, da expansão, do crescimento, da união, da integração. E cada entidade individual, cada ser humano, sendo em si mesmo um universo, ele segue naturalmente para seguir esse movimento de crescimento e de expansão. Mas se essas forças forem perturbadas, se elas forem retiradas do seu movimento natural, o amor não consegue prevalecer. E sem o amor, nada conta, né? O amor é a chave da vida. A vida na Terra é difícil por conta da luta pela sobrevivência, não só física. Não é só a sobrevivência física que aqui a gente está lutando por ela. É também a sobrevivência da alma. E há tantas pessoas, né, no nosso planeta hoje cujas forças de alma estão perturbadas, né? Se o grau de perturbação das forças da alma for um grau grande, elas podem até ser consideradas portadoras de doença mental, né? Mas essa perturbação na alma, a causa é justamente porque as forças cósmicas interiores não conseguem fluir de forma orgânica ou de forma natural, porque as pessoas não ousam amar. Elas não permitem a liberdade dessas forças interiores em direção ao seu crescimento natural. E o resultado disso tem um resultado para o nosso coletivo, todos nós juntos, e tem um resultado para cada um de nós como indivíduo. O resultado para a humanidade como um todo é guerra, é incerteza, é desassossego, é ausência de paz. E para o indivíduo é adoecimento, é conflito em relacionamento, é problema no trabalho. As pessoas, elas ficam atormentadas por uma culpa instalada nas profundezas da alma. Essa é uma culpa real, diferente das pequenas culpas injustificadas que a gente usa como substitutas dessa culpa verdadeira. Que culpa real é essa? É a culpa porque eu me sinto culpada porque eu tive câncer? É essa a culpa? Uma coisa que eu esqueci de falar é que, assim, essa é uma apresentação que quer ser interativa. Então, assim, eu estou perguntando e quem quiser se sentir convidado a responder, eu gostaria muito. Estão me ouvindo?
Estamos sim. Acho que tem cachorro já vai passear? Vamos? Oi? Alguém falou alguma coisa? É, então, eu perguntei para vocês assim, que culpa é essa que está instalada nas profundezas da alma e que é uma culpa verdadeira? É, e que quando eu manifesto uma doença, às vezes essa culpa ela dói mais forte. Não é, como eu disse, não é a culpa de estar doente, de ter manifestado a doença. É a culpa por não amar. É a culpa por quebrar esse fluxo das forças cósmicas internas. E o que é essa culpa real, que é verdadeira, né? Eu tenho culpa por não amar na potência que eu tenho para amar. O que é essa culpa causa em nós? A gente acha que não merece ser feliz. Essa culpa de raízes profundas na alma, ela nos impede de sentir que a gente merece ser feliz. Ela nos impede de nos afirmar na vida. Eu sou essa pessoa que sigo na vida amando. Porque eu tenho culpa, porque eu não amo o quanto que eu posso, que eu tenho de potência para amar. É, eu, assim, estou me lembrando de um exemplo de uma pessoa que eu atendi, era uma mãe, eh, uma jovem mãe com 2 filhinhos pequenos, muito fofa, assim, muito inteligente, dinâmica. Ela ela tinha um problema, a mãe, por ser mãe, ela já tem o problema da culpa, digamos, acionado, né, dentro dela. A culpa de não ter mais tempo para o filho, né. E essa moça, ela tem 2 filhos ainda em idade infantil, crianças, e ela seguia com muita culpa, e ela seguia ela pegava um projeto atrás do outro. Financeiramente falando, né, ela tinha muito claro nela mesma que ela não precisava, daquele volume de trabalho, mas ela não conseguia, recusar algum convite que ela recebia, e ela seguia pegando um projeto atrás do outro, mas sentia uma culpa enorme de não ter tempo de ficar mais com as crianças. Eh, e ela fazia, né, bastante, abundante, recursos, abundante dinheiro, e ela colocava as crianças em cursos, coisas legais que naturalmente acrescentavam, mas ela perseguia dentro dela, aquela culpa a perseguia. Então eu queria perguntar para vocês, que culpa é essa que essa jovem mãe, que atormentava essa jovem mãe? Era a culpa que ela colocava em cima, era a culpa de não ter tempo para as crianças? Quem pode me responder? Ó, vou fazer o barulhinho do grilo aqui. Cric, cric, cric. O Carlos tem alguns retornos pelo chat que eles estão passando. Ah, você lê para mim?
A Rosana colocou, penso que essa culpa está associada ao medo de se entregar ao fluxo da vida. A Cimeia colocou, acho que sou essa mãe. Ela tá num aspecto de cada uma de nós, né? Bem legais essas respostas. Eu vejo que a culpa que doía nessa moça era a falta, era o reconhecimento, talvez não consciente, né? A gente foi trabalhando muito isso, mas era o reconhecimento pelo eu superior dela, pela parte dela que já entendia, né? Já se conectava. Era o reconhecimento pelo eu superior de que ela não estava se abrindo o suficiente para amar mais essas crianças, porque isso naturalmente faria com que ela fizesse mais tempo. Ela, aos poucos, pôde perceber, foi ela mesma que trouxe como conclusão isso para a sessão. Ela reconheceu a parte dela que não se abria, não se oportunizava a amar mais, abrir mais o coração. Ela usou até aquela expressão, abrir mais o coração para os meus filhos. E essa é a culpa fundamental, por não amar na minha potência de amor. É essa que é dilapidante. E é dessa culpa que eu falo. E ela produz essa sensação de não ser merecedor de felicidade. E eu vou partilhar uma coisa muito pessoal aqui para vocês, porque essa live é para isso. Que é sobre a minha doença, sobre a doença que eu estou atravessando. Quando eu falei com vocês que 15 anos antes eu tive um nódulo benigno, e finalmente eu fui monitorando e eu fiz a cirurgia de retirada e coadunei com a cirurgia de reestruturação das mãos. Coloquei silicone, sabe? Fiz o que eu achei que podia. E assim, as mamas ficaram lindas, lindas. A minha médica, ela é uma artista. Ela é literalmente uma artista, porque ela é escultora. Ela disse até que viria para essa live. E ela fez uma obra de arte. Minhas mamas realmente ficaram lindas. E eu me lembro, amigos, de muitas vezes olhar para o espelho, olhar para mim e pensar. Era um pensamento que era inconsciente, assim ele não estava muito claro, mas ele estava lá. Era um pensamento de fundo. Até quanto tempo? Quanto tempo eu vou ter isso? Isso se coaduna com essa sensação de não ser merecedor de felicidade. Então fica o trabalho de descoberta, né? Onde eu não estou amando, para produzir essa sensação para mim mesma e para atrair, né, essa manifestação. Sempre que a gente se sente não merecedor de felicidade, significa que estamos precisando descobrir onde e de que forma não estamos amando. Onde o meu orgulho, minha vontade do ego, meu medo, minha mesquinhez ou minha covardia constroem à minha volta um muro de separação, né? Ao invés de eu estar fluindo livremente com essa corrente de forças cósmicas, com essa corrente de amor universal, como deve ser. Então, quanto mais a minha alma está pronta para amar, quanto maior for o meu potencial para
o desenvolvimento espiritual e para o amor, consequentemente, mais a minha alma protesta quando o amor está obstruído. Quando eu não dou o amor que eu tenho a potência de dar. E a coisa linda da vida é que esse protesto da minha alma, por mais desagradável que ele seja, é o próprio remédio. A doença, ela não é causada por acontecimentos exteriores, ela é causada pela violação da alma, que a impede de desenvolver todo o seu potencial. A impede de dar o amor na potência que ela tem para dar. A doença, ela surge como uma questão de integridade com as forças cósmicas, com o livre fluxo das forças cósmicas, em oposição à proibição delas. Sem a doença, sem essa manifestação dolorosa, a pessoa não se daria conta de que algo estava faltando. Então, o que é considerado doença, na verdade, é ao mesmo tempo um remédio. E é o remédio para a proibição de amar que eu me imponho, que nós nos impomos. Celinha, pode passar para isso, problema, dor e doença. A gente vive nesse planeta com o nosso livre-arbítrio e a gente tem um propósito bem definido, né? Não é tão importante que tudo seja uma maravilha na vida na Terra. Não é tão importante que tudo seja agradável ou que tudo seja indolor. Apenas pensamos que isso seja de grande importância. Então, quando a gente tem uma dor, quando a gente tem uma doença, um problema, né, alguma espécie de infelicidade, a gente pensa que é o fim do mundo, né? Porque o nosso objetivo é sempre ser feliz sempre, é eliminar nossos problemas da maneira mais fácil. Mas essa não é a questão. A questão é como a gente pode superar os problemas, como a gente pode resolver os problemas, como a gente pode resolver os problemas abordando-os do ponto de vista espiritual. O guia do Pathwork fala que é só dessa forma que a gente pode se tornar forte, independente. A vida não é uma maravilha, né? A nossa jornada faz parte da nossa jornada a dor, o problema, a infelicidade. E a grande questão é resolver. Como vamos resolver? Mas isso significa, então, assim, que está tudo na nossa mão? E a ajuda espiritual que o Pathwork traz tanto, né? Que as religiões também trazem tanto. A ajuda espiritual, a gente pode contar com a ajuda espiritual e como que ela funciona? Isso também é uma outra pergunta, assim. Como é que funciona a ajuda espiritual? A gente reza, a gente ora, a gente faz a prece para acabar a minha doença. A própria espiritualidade, ela diz que não, né? Ela diz que a ajuda pode e vai ser dada. Como eu disse, no nosso alinhamento, a espiritualidade está andando do nosso lado, né? Andando, entre aspas. Eu não ando sozinha, né? Basta chamarmos para ela se apresentar. Mas essa oferta de ajuda espiritual, ela é dada de acordo com a lei e respeitando o nosso livre-arbítrio, né? A espiritualidade, ela não pode interferir ou dar orientação se a interferência for um obstáculo para o nosso livre-arbítrio. Então, se a gente quer a ajuda espiritual, a gente deve pedir por ela da maneira certa, né? Não se deve pedir que a dificuldade, a doença,
o grande problema seja apenas removido, né? Isso seria uma maneira imatura de pedir. Pode passar, Celinha, o slide para... a espiritualidade nos traz essa maneira tão bonita de pedir. Mostre-me, Pai, a verdadeira razão das minhas dificuldades, para que eu possa resolvê-las. Essa é a ajuda espiritual profunda, né, de peso que a gente pode e deve acorrer. E a resposta é muito grande. A resposta é muito ampla, é muito forte, né? Quando eu peço dessa maneira, eu estou tentando aprender com as minhas dificuldades. E eu vou ter uma resposta. Talvez a resposta seja bem diferente daquela que eu imagino. Mas eu vou ter a resposta. Pode passar, Celinha, isso. Vamos falar sobre o critério do progresso espiritual. Na verdade, o único meio de medir o meu progresso espiritual é justamente pela maneira como eu reajo aos problemas que a vida me apresenta. Quando a doença vem, o que eu ganho? O quanto eu cresço? Né? O que eu ganho? O quanto eu cresço após cada infortúnio que a vida traz para mim? Existe uma ideia equivocada de que a medida do progresso, o progresso pessoal, o progresso espiritual, se baseia na ocorrência ou não de problemas, de infortúnios na minha vida. Como se, como eu me trabalho muito, isso significa que eu não vou manifestar doença. Isso não é verdade. É verdade que esse tipo de trabalho de autoconhecimento promove mudanças interiores profundas que acabam catalisando mudanças exteriores. Isso é verdade. É verdade que esse trabalho nos habilita a resolver melhor e com mais recursos os problemas que aparecem e que continuam a aparecer na minha vida, né? Mas nem o valor do meu trabalho, nem o valor dos meus esforços podem ser determinados pelo fato de que continuam aparecendo problemas na minha vida, continuam aparecendo doenças, outras dificuldades, porque não é esse o critério. E qual é o critério? Qual é o critério que mede, e aí seria, né, esse mede, entre aspas, o meu progresso espiritual, que mede o quanto eu empreendi da caminhada no sentido de me conhecer mais e mais e andar para dentro de mim, aprimorar o meu contato com a minha divindade interna mais e mais. Qual é o critério? Também é uma pergunta para vocês. O que mede o critério do meu progresso espiritual? Alguém respondeu alguma coisa, Celinha? Você chegou a colocar pergunta? Opa, apareceu alguma coisa. Narcisa colocou, eu acredito que sim, toda experiência é efeito de causas interiores. Isso mesmo, né? Maravilha. Aceitação e acolhimento da experiência, né, de Tânia. A outra eu não vi. Primeiramente, a aceitação da realidade, de Rosana. Teve um que eu não vi, Flavinha. A forma como lidamos com as situações. Isso, exatamente. É isso e é tudo isso, né? É como a gente reage aos problemas. É como a gente lida com a doença quando ela aparece. Esse é o critério. Não é porque eu sou trabalhada no autoconhecimento que
os problemas não vão aparecer. O que não me impediu, né, na minha experiência pessoal, de, quando eu tive o choque de ter câncer, de pensar, puxa vida, mas assim, eu me trabalho tanto e ainda assim eu manifestei essa doença. E aí passa, né, um filme na cabeça, com tudo, com... A Claudinha botou o pensamento e a vontade, exatamente. É. O pensamento, a vontade, que alimentam a forma como eu reajo, né, às dificuldades. A sensação de paz interna e amorosidade. Que lindas. E é isso aí. Aí pode colocar o outro slide. Isso. Ligação entre a tensão da vontade do eu e a doença. O guia traz para a gente que existe uma ligação entre a melhora da saúde e o abandono do que seria uma tensão interior. Essa tensão interior é produzida pela vontade do eu, a vontade rígida. Eu quero que as coisas aconteçam do jeito que eu quero. Eu quero que as coisas aconteçam de acordo com a minha expectativa, né? A vontade do eu, assim como as conclusões erradas, assim como as imagens, aqueles congelamentos que a gente trouxe da infância, aqueles congelamentos de generalizações, as tendências errôneas que a gente tem, tudo isso é desvio, né? E esses desvios produzem essa tensão interior. Às vezes, os desvios e as tensões estão tão arraigados que eles não podem ser elevados plenamente à consciência na encarnação atual. Eles podem ter raízes profundas e precisar de trabalho contínuo, mesmo após essa vida. Embora que tudo que for realizado nessa vida ficará como minha posse, né? Foi o trabalho que eu realizei, aquilo está em mim, eu levo comigo. E o guia fala que é muito bom avançar, crescer por graus, gradativamente, né? É bem melhor do que ficar no desespero, eu não posso fazer tudo nessa vida. Ou até sei lá, na condescendência. Eu tenho um tempo mais tarde, eu não preciso me preocupar com isso agora. Quer dizer, nem uma coisa, nem outra, né? É lógico que quanto mais profunda for a tendência prejudicial, mais difícil ela se torna, a manifestação dela, né? Mais difícil a manifestação que vem para o corpo, na última instância, mais difícil se torna. Pode acontecer também da pessoa liberar uma tensão interior ao máximo, mas a manifestação exterior, no caso, por exemplo, a doença já avançou tanto, né, que ela não pode ser totalmente curada mais. Eu não consigo mais, pelo meu trabalho interno de distensionamento, curar, porque a manifestação física já avançou demais, né? Nesse caso, a doença até pode persistir, mas o sofrimento físico e o sofrimento mental vai diminuir na mesma medida do meu progresso interno. Estão me ouvindo? Eu ouvi. Sim, Ainda não passe, não. A gente pode ter progredido muito, né, de modo que a nossa vontade interior funcione da maneira mais construtiva, num processo da gente se encarar plenamente e mudar muitos aspectos, né? No entanto, mesmo nesse contexto, a gente pode ser acometido por alguma doença, a gente pode passar por dificuldades como acontece com todo mundo, né? Isso pode ser resultado de um problema tão arraigado que a gente ainda não teve a oportunidade
de examinar esse problema. E vamos ter essa oportunidade quando a doença acontece, quando a manifestação acontece, quando o problema aparece, quando a dificuldade surge. Não é verdade, não é verdade que somente através das dificuldades é que a gente se conscientiza dos nossos conflitos internos? Quando as dificuldades são removidas, muitas vezes os conflitos continuam dormentes, a gente não consegue fazer o trabalho para remover a essência, né? Assim, na verdade, o que acontece é que a nossa psique geralmente reage da maneira mais favorável aos nossos interesses, aos nossos interesses, aos nossos altos interesses, elevados interesses, né? Porque as condições fáceis e agradáveis causam estagnação, enquanto que uma condição desagradável pode chacoalhar tanto a pessoa, tirar a pessoa da rotina dela, que vai fazê-la buscar o remédio para a origem daqueles conflitos. Então, para mim, né, trazendo mais um pouco da minha experiência, teve essa fase, né, antes da vergonha, eu tive uma fase assim de injustiça. Tipo assim, puxa, eu trabalho tanto, internamente falando, e ainda fico doente, ainda manifesto uma doença dessa gravidade, né? Então, foi a fase da injustiça. Depois veio essa fase da vergonha, assim, de na mesma temática, trabalho tanto, mas ainda manifesto. Mas, assim, pegando o gancho dessa busca do remédio, né, da doença como catalisadora, né, dessa busca pela origem dos conflitos, pelo remédio, a doença ser o próprio remédio, né, a manifestação ser o próprio remédio, eu me percebi entrando num processo, fluindo num processo de humildade, sabe? Humildade diante da grandeza da vida, de aprendizado, de descoberta do meu potencial de amar, de um alinhamento com uma vontade de doar, me ofertar mais para a vida, como se fosse uma descoberta de um potencial maior, de auto-oferta, sabe? Oferta do coração. Essa live aqui é um presente, né, dentro desse processo. Alguns de nós até podem conhecer pessoas que seguem pela vida de modo meio inconsciente, de modo meio inconsequente, e quando a doença aparece, transforma até a vida, né? A pessoa muda completamente num fluxo de aprendizado. Agora pode mudar, Celinha, o slide. Espera aí que eu tenho... Aqui. Eu acho que então, o slide do desejo consciente de saúde é depois desse, essa linha? Uhum. Espera que eu continuo. Pode ficar aí, tá ótimo, tá ótimo. Então, a doença, né, tem muitas causas, né? Na verdade, a gente encara, né, o Peffer encara como um sintoma, né, que pode ser eliminado se as suas raízes forem arrancadas, né? Se a raiz doentia na minha alma foi encontrada e for arrancada, esse sintoma, que é a doença, desaparece.
E existem muitas possibilidades de cura e todos os caminhos devem ser procurados, né? A cura espiritual aliada à medicina tradicional. Os médicos são instrumentos de Deus, né? O guia coloca isso. Eu posso trazer mais uma vez o meu exemplo. Eu falei que eu fiz uma cirurgia física, mas antes até da cirurgia física, eu fiz uma cirurgia e um tratamento espiritual. E assim, foi muito forte. O efeito foi muito forte. Nos primeiros exames, falaram que mostravam que o meu tumor tinha de 9 milímetros a 15 milímetros. Quando eu fiz a cirurgia e vieram os resultados, o mastologista me mostrou o relatório, meu tumor estava com 6,2 milímetros e a área que ele tirou, né, bordas livres que eles chamam, 8 milímetros. Então, é óbvio que teve fisicamente um reflexo, né, uma consequência positiva da cura espiritual, do tratamento espiritual. Toda dificuldade é sempre uma doença, espiritualmente falando, e ele faz uma distinção entre doença kármica e doença não kármica, né? Mas eu não vou falar muito sobre isso, não. Eu vou continuar aqui. Isso. Todos nós temos o poder de mudar, né? Basta a gente querer. O problema é que a gente quer a mudança sem esforço. Essa é a natureza imatura do nosso subconsciente, né? Então, a gente está aqui numa sala virtual que tem muitas pessoas. Eu não estou com o número de pessoas, mas tem bastante gente, que bom. Mas eu posso apostar, eu ouso falar que não tem ninguém aqui, não há uma pessoa aqui que seja totalmente feliz. Não há ninguém aqui que não deseje alguma mudança em algum aspecto da sua vida, né? Não há ninguém aqui que não esteja, em algum aspecto, num estado de preocupação, de infelicidade, de inquietação, de desarmonia, ou de insegurança por alguma coisa, ou de solidão, ou ansiedade, ou medo. Cada um de nós tem um ponto, ou mais pontos, um aspecto, ou mais de um, que está num estado desse, de genericamente falando, de infelicidade. E encarando que todos nós podemos mudar, mas a gente quer a mudança sem um esforço, eu quero perguntar para mim mesma e para vocês, assim, pensem nesse aspecto que está nesse estado de infelicidade, que pode ser preocupação, medo, insegurança, mas genericamente falando de infelicidade. Quando eu fiz essa provocação, o que você pensou? E com isso em mente, responda para si mesmo, assim, o que eu realmente quero? O que a minha incerteza ou indecisão em relação a esse aspecto realmente significam? Será que, de alguma forma, essa incerteza, essa indecisão, num sentido de indecisão de fazer a mudança, de fazer um movimento em relação a isso, será que, de alguma forma, a minha incerteza e a minha indecisão significam que eu me revolto contra a infelicidade e que eu quero uma mudança, mas eu não estou disposta a provocá-la por mim mesma?
responda rápido, assim, na sua mente, né, de uma forma orgânica, em relação a esse aspecto que você pensou quando eu fiz a provocação. Na verdade, se a gente puder responder a essas perguntas, isso, Denise, não quero pagar o preço. É exatamente isso. Se a gente responde dessa forma honesta, né, que Denise respondeu, veremos o lado infantil, o lado irracional que vive dentro da gente, né? Porque é exatamente isso que a gente quer. A gente realmente deseja que o trabalho seja feito para a gente. A gente quer que Deus nos dê de presente, que fulano, que meu marido, que meu chefe, que a vida me dê de presente. Aí pode passar, Celinha. Sempre que existe, né, uma doença psicossomática, a sua causa ou a raiz deve ser buscada no subconsciente. E para fazer essa busca, o guia ele dá passos ou dicas. Um dos passos bem interessante é eu descobrir os meus defeitos, as minhas faltas. E para isso, ele diz assim, pergunte a seus amigos, aqueles que são próximos, aquelas pessoas que você confia, quem você conhece melhor, pergunte assim, ó, me diga, quais são os meus defeitos? Pode me dizer francamente que eu não vou ficar chateado com você. Eu vou considerar com cuidado o que você me disser. E veja, colete os defeitos que o seu amigo ou os seus amigos de confiança lhe passarem. Considere cada um dos defeitos mencionados, né? Mesmo que você pense que assim, nossa, isso aqui é extremamente injusto, porque cada um deles contém algum grau de verdade e vai te dar uma pista adicional. Essa é uma estrada muito importante, muito direta para chegar às raízes. E a outra estrada, o outro passo, né, é a revisão diária. A revisão diária é um meio de descobrir as minhas reações verdadeiras a certas coisas que me acontecem, né? E aí eu enxergo certos disfarces que eu tenho, que a gente chama de máscaras perante a vida, né? E para conduzir, né, a revisão diária, você rememora o seu dia, você pensa em tudo que te aconteceu naquele dia que te trouxe uma reação desarmoniosa, um sentimento desarmonioso. Não importa o quanto o seu interlocutor na situação estava errado, né? Se você se sentiu tocado, é porque algo está errado dentro. E eu, então, anoto. Eu faço uma anotação. A data, a situação, por exemplo, briguei com meu chefe, e a reação. Fiquei profundamente raivoso. Fiquei muito triste. Xinguei. O que quer que tenha sido, né? Prosseguindo com esse processo por algum tempo, não adianta fazer uma vez ou duas vezes. O guia propõe eu adotar isso como uma filosofia de vida, um modus operandi na minha vida. Porque se eu fizer por algum tempo, eu descubro um padrão meu, um padrão reativo. No início talvez nem faça muito sentido, mas aos poucos, se você persistir, as ideias começam a formar um quadro claro, como um quebra-cabeça. Então, essa é uma forma de descobrir as ansiedades, né, e os complexos ocultos que são responsáveis pela doença psicossomática. A maior parte da doença é ansiedade e medo que eu empurrei para o subconsciente. A gente tem que tirar ele lá do subconsciente, o que exige esforço, o que exige tempo, e tem que tirar do subconsciente e botar na mente consciente, onde eu posso lidar com ele de uma forma correta, com a consciência das leis espirituais, né, das quais eu me desviei no interior da minha alma para provocar aquilo. O reconhecimento dos defeitos é de fundamental importância.
através, né, dessa observação diária, dessa contínua observação das minhas repetições, eu vou me tornando um mestre de mim, né? Aprendendo a verdadeira honestidade comigo mesma. E aí eu vou me iluminando. Gradualmente, a doença vai abrandando e vai desaparecendo. E aí, por último, pode passar, Celina. Pode passar isso também. Isso. Eva é a pessoa, né, a mulher que canalizou todo esse conteúdo. E ela ficou doente, né? Eva, ela teve câncer. E ela compartilhou, né, a experiência dela, a experiência de sua doença com a comunidade do Pathwork. E ela disse que tinha uma parte do ser dela que não acreditava e que não conhecia aquilo que o resto do seu ser acreditava e conhecia com todo o coração, com toda a convicção. Nessa parte, ela não tinha fé. Ela tinha medo da morte e da dor, e ela duvidava da existência da vida eterna. Essa parte era o eu inferior. O eu inferior são todas as minhas falhas, né? Fraquezas, minha preguiça, minha ignorância, meu orgulho, meu egoísmo, minha vaidade. É o ego com todas as manifestações dele. E Eva, né? Ela reconheceu nessa parte que alimentou e manifestou a doença, o eu inferior dela. E a descoberta dessa parte em si mesma, para ela foi quase tão dolorosa quanto o próprio choque da doença. E ela percebeu que não teria conhecido essa parte dela se ela não tivesse vivido a doença, a ameaça de morte. Mais que apenas o conhecimento desse medo, dessa dúvida, não fez eles desaparecerem de dentro dela, né? Ela ficou revivendo, vivendo e revivendo essas dúvidas, esses medos, muitas vezes. E no passado, ela era hiperativa, ela trabalhava mais do que o ritmo dela interno exigia. E ela entendeu que ela fazia isso como fuga, para não encarar aquele medo, né? Aquela dúvida. E ela dizia que o verdadeiro medo tem que ser vivenciado para ser atravessado, né? Isso não significa que todo mundo tem que passar por isso, né? Lógico. A vida e o caminho de cada um é diferente, né? Nem todos nós tem que passar pelas mesmas experiências para se tornar consciente, né, daquilo que habita nas nossas profundas camadas da personalidade. Mas para Eva, o tempo da doença foi extremamente importante. Para ela, a doença tinha que vir naquele momento, que era o momento exato, que a comunidade em que ela trabalhava, a comunidade Pathwork, estava preparada, e ela e John, que era o companheiro dela, estavam também preparados. A comunidade preparada para assumir uma liderança. Ela e John preparados para fazerem uma retirada. Desculpa, foi um espirro aqui do meu marido. E é interessante que Eva traz a relação da dualidade com a doença, sabe? Ela diz que, atravessando uma doença, a gente lida com uma dualidade universal e pode resgatar a unidade por trás dessa dualidade. A dualidade é que, por um lado, tem a autorresponsabilidade por sua própria saúde, por sua própria cura. E, por outro lado, tem um profundo respeito e até uma humildade pelos processos involuntários
aquilo que a gente não pode controlar, que o nosso organismo manifesta, né? Essas duas facetas da mesma unidade estão divididos em dois opostos, né? Por um lado, a autorresponsabilidade pela minha saúde, pela minha cura, ela pode se tornar uma pressão, uma vontade externa rígida, que nega a realidade desses processos involuntários, que não podem ser controlados. E, por outro lado, o respeito por esses processos involuntários, por esses níveis involuntários, pode ser distorcido em um sentimento de desamparo, em que eu me vejo, me sinto e me coloco como vítima. E aí ela diz que ela teve que travar uma dolorosa luta entre esses dois opostos, até que ela pôde vivenciar o processo de cura. Ela disse que por um bom tempo, depois da cirurgia, ela ficou entorpecida, sabe, como em um vácuo, como se fosse uma reação de choque, né? E ela demorou um bom tempo para se conscientizar desse choque, para assimilar que ela tinha câncer e para se defrontar com a seriedade daquilo. Mas encarar por completo o perigo da doença também capacitou Eva a mobilizar as forças ativas de sua vontade de viver. E ela pôde, né, transitar num fluxo de purificação, com a meta de vivenciar cada vez mais plenamente a realidade da vida eterna. Ela não pôde dizer que todo o medo foi superado. Ela ainda se pegava de vez em quando com ele, né? Com o pesar pela sua saúde, com a ameaça de perder a sua vida. Mas ela ia aprendendo a passar por esses túneis a cada vez. E sentia a força do corpo e da alma, a força vital retornar lentamente. E ela fez um paralelo, que esse é o processo do caminho do autoconhecimento, que está aberto a todos nós, né? E que nos capacita a ter uma experiência profundamente significativa, profundamente construtiva, a partir de, literalmente, qualquer coisa que nos aconteça. Pode tirar a apresentação. Bem. Eu queria, assim, para finalizar, convidar cada pessoa para fazer a sua oração, para fazer, de si para si, sabe? Para dentro daquele, digamos, daquela orientação, né, que o guia do Pathwork traz, para que me sejam mostradas os recursos que eu tenho para que eu possa caminhar, para que eu possa vencer. E aplicar isso a esse aspecto que você talvez tenha recordado com a minha provocação, um aspecto da minha vida que está num estado de infelicidade, um estado de preocupação, de ansiedade, de medo. Fazer uma oração desse jeito, né, que o guia traz, que esse jeito é um jeito empoderador e, ao mesmo tempo, é um pedido para a espiritualidade. Fazer essa oração para esse aspecto, né? Pedindo forças, recursos e condições de vencê-lo. É isso aí. Se
ainda der tempo, tem uma meditação de encerramento. Pode ser? Então, eu vou colocar uma música. Já está aqui. Acho que já está. Veja se... me falem se o som está saindo. Tá não. Não? Aumenta um pouquinho, cara. Tá? Não. Tá saindo, tá saindo. Agora sim. Então, eu convido vocês para novamente fecharem os olhos e fazer uma respiração profunda daquele jeito que fizemos na harmonização de chegada. Eu inspiro pelo nariz, o ar que entra é fresco e traz energia para as minhas células. E eu expiro pela boca, o ar é morno e leva embora tudo aquilo que eu posso me desapegar. Se traga para esse espaço de relaxamento e gentileza, que é o seu espaço interno. Respire profundamente dentro do seu espaço interno de conexão com a sua divindade interna, experienciando o ser sagrado que você realmente é. Respire conscientemente nesse espaço interior, através da sua benevolência, da sua graça divina. Respire através de sua magnificência, através de sua beleza, do seu amor, da sua compaixão, da perfeição da divindade que já existe dentro de você. Tudo que a sua alma sabe fazer é se expressar e se expandir. É amor, é consciência, é vibração além das palavras, além do espaço e além do tempo. Respire e ame a si mesmo. Neste momento, ame a imensidão de sua alma, que se expressa nesse aqui e agora, através de cada fibra do seu ser. Reconheça quão bonita, preciosa, amorosa é a sua alma, e se expressa através de você. Veja que não existe tempo, nem limites para você, se você simplesmente se sentir e permitir que tudo flua de dentro e através de você. Perceba essa energia que lhe envolve mais e mais, através da gentileza, da benevolência, da graça divina, da apreciação e do cuidado que você se permite agora sentir nessa experiência sensorial. Respire. Respire. Permita-se se abrir para que essas energias possam trazer mais e mais fluência e sincronicidade em sua vida. Respire. Esteja aberto para tudo que pode vir, para que você possa estar nessa energia criativa, na confiança e na certeza de que tudo ficará bem, de que tudo já está bem. Flua na confiança de que você é amado, você não está sozinho. Reconheça o amor do Espírito por você. O Espírito te ama tanto, tanto. Reconheça esse amor e se permita sentir esse amor. Respire, sinta esse amor e envie o seu amor e a sua compaixão para toda a humanidade, para todo o planeta.
Respire mais uma vez, profundamente, conscientemente. Sinta o seu corpo e vá voltando a sua atenção para esse aqui e agora. Vá abrindo os olhos. E esteja aqui comigo, conosco. Pronto, é isso aí. Gratidão, Denise. Eu agradeço a todos, né? E a cada um que está aqui, que esteve aqui, quem já saiu. Agradeço a oportunidade, agradeço ao Instituto pela oportunidade, agradeço a Deus a oportunidade de doação. É como Ivone disse, Ivone sempre fala isso, quando você se coloca a serviço, as coisas aparecem e eu vou me sentindo mais e mais feliz. É isso aí. Muito obrigada. Bravo! Bravo! Estou aqui emocionada junto com você. Bravo! Bravíssimo! Pode abrir os microfones. Muito obrigada, Carla. Muito lindo, Carla. Obrigada, Carla. Muito lindo. Muito obrigada. Obrigada, Carla. Obrigada. Parabéns. Muita fé. Obrigado! Muito obrigada, Carla. Muito obrigada. Obrigada a Beijo. todos. Arrasou. Beijo, linda. Gratidão. Tchau. Gratidão. Saúde. Tchau. Tchau. Maravilhoso sua live. Obrigada, Margarete. Você já Quero saber repetiu. se ficou gravada que eu quero rever. Eu tenho pontos a ser trabalhados. Eu entrei, tive dificuldade para entrar. Eu já entrei meio que tensa. Eu já estava tenso, mais tenso eu fiquei. Mas eu fui tentando me relaxar e aproveitar de cada colocação sua. Obrigada, Idio. Maravilhoso. Bom demais. Bravo! Deus lhe pague muito. Bravo! Muito obrigada, Carla. Grata por ter dito sim a esse convite. Quando eu disse sim, eu não sabia que seria nessa profundidade. Seria esse o tema e que seria nessa profundidade. Foi lindo, maravilhoso, maravilhoso. Lindo, lindo, não? Tocou todas nós. Coração falando faz toda a diferença, né? Muito lindo. Muito bom. Então, nossa próxima live será dia 25 de setembro, com 25 de setembro. a Fátima Oliveira. A Fátima Oliveira já tem o tema ou ainda Em elaboração. Joia! Então, anotem aí, dia 25 de setembro, para mais uma. Vamos aqui agradecendo Carla por essa beleza, agradecendo todo esse trabalho, todo esse projeto, né, que tem trazido momentos lindos e tocantes, né? Grata a vocês que vieram participar, prestigiar. Fiquem de olho, nós só temos 100 vagas, né? Desta vez, 100 pessoas
a gente teve que parar, porque a gente não sabe. Provavelmente a gente vai colocar para a próxima live se a pessoa vai assistir depois ou se ela virar, né? Mas fiquem atentos, porque hoje a gente só tem 100 vagas e hoje, por exemplo, pessoas queriam ter vindo e a gente não tinha mais a vaga na sala, né? Muito bom. Exatamente. Grata a todos, a todas. Uma boa Obrigada, noite. gente. Boa noite. Boa noite. Gratidão. Gratidão, Linda, Carla. Fiquei muito emocionada, aprendi muito.